Diga. Luma. Aqui, agora. Não? Vocês não entenderam a referência? Não, quem faz isso? Você é uma pessoa que, para quem vê de fora, você é uma mulher de sucesso, uma modelo de sucesso, que tá lá num patamar, então a pessoa pensa assim, mas o que ela, né, por que ela tá ali? O que ela vai falar? Porque, afinal de contas, qual é o defeito? A autoestima perfeita. Não, a autoestima não é, agora já é muito melhor do que já foi, né, mas eu sei que tem muitas meninas que pensam como eu pensei no passado, e se eu puder abrir o olho delas, né, pra serem, assim, fortes e não sei se forte é a palavra, mas sabe, pra não escutar esse tipo de besteira. Porque as pessoas são muito superficiais, ainda mais no mundo da moda, né, você olha ali numa capa de revista, pensa que tudo é perfeito, mas ali tem muita maquiagem, tem muito Photoshop, então, eu mesmo, né, já passei por várias situações. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha bastante acne, assim, né, nas bochechas, assim. E tinha dia que a minha autoestima estava tão baixa que eu não conseguia nem sair de casa, sabe? Olha. E eu colocava muita maquiagem, assim, muita maquiagem. Eu comecei a modelar faz muito tempo, né? Como vocês sabem, já faz 8 anos. Eu comecei a viajar aos 16 anos. E eu fui sempre muito julgada pela aparência, assim, né? Só que de maneiras diferentes da minha infância pra minha adolescência, pra quando eu comecei a modelar, sabe? Quando eu era criança, as crianças não entendiam por que eu era assim, os traços de negro mais numa pele branca, com olho claro. Então, É legal você falar da sua família também, né? Tipo, a minha família, né, ela é misturada, né? Então, eu sou muito parecida com o meu avô, que é descendente de africano, e ele é assim, ele tem todos os traços de negro mesmo, assim, só que ele tem o afro dele é loirinho. É muito engraçado. Olha, tipo, então é bem misturado mesmo, assim. As pessoas sempre falavam que a minha irmã era muito linda. E eles falavam, a Luma, ela é exótica. Então, eu não entendia a palavra exótica. Daí eu ficava, tipo, é uma coisa ruim, então eu não sou bonita, sabe? Então eu sempre achava que eu não era bonita. Eu nunca me achei bonita, sabe? A sua autoestima não era uma coisa assim, você tá... Não. Na minha adolescência também não. Eu nunca me achei bonita, assim, eu era sempre a que não conseguia, tipo, os namoradinhos, assim, sabe? Eles sempre iam nas minhas amigas, assim, nunca iam falar comigo. Eu vou pensar nisso, né? Eu sabia que eu não era bonita. Na minha cabeça, entende? Você não sabia, né? Você achava que você não era bonita, mas né? você não se sentia. Eu já chorei, assim, tipo, sabe? Já me doeu muito. Mas eu deixava... Era mais interno, assim, mesmo, e... Enfim. Você internalizou um pouco e tentou deixar de lado. O meu primeiro casting em São Paulo... Você até conhece a pessoa que falou isso. Ai, quero saber depois. O meu booker me fez colocar biquíni no meio da agência, na frente de todo mundo, e andar. E ele falou, você de frente é perfeita, mas virou, tem uns furinhos ali que nem eu tenho. Aff, Maria. Sabe, e tipo, na época eu fiquei, meu, como assim tem uns furinhos? Eu, tipo, eu não sabia o que ele tava falando, sabe? Daí eu fiquei, quantos anos você tinha? Deus, celulite. Eu tinha 15. Então as pessoas esperam, assim, que uma pessoa magra não tenha celulite. Tipo, é um absurdo uma pessoa magra ter celulite. E Luma, além disso, além de, tipo, o que você falou, que é muito verdade, que os problemas, todos, mesmo os que a gente considera pequenos, são válidos, você falar isso, que você passou por essa insegurança no patamar que você tá como modelo hoje, você não acha, assim, que isso tem muito, muito impacto em outras meninas que veem em você um ideal de beleza perfeito? Eu acho que é tão importante, tão legal. Eu realmente admiro muito falar isso, porque essas meninas vão entender que todas nós passamos por bem ou por mal, por aqui ou lá, por inseguranças. Porque daí eu escutava, né, por esses comentários e ficava na minha cabeça. Eu, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Aí ia lá, comprava 1000 cremes, gastava dinheiro que eu não tinha. Me matava na academia. Aí, tipo, falavam, a tua testa é muito grande. Daí eu fui lá, cortei a franja. Aí, não sei, sabe? Tipo, sempre era uma coisa atrás da outra, assim. Então eu nunca era perfeita. Na minha percepção, posso estar super errada, mas eu te sinto hoje muito mais, tipo, muito mais tranquila com você mesma, muito mais relaxada. Por que você acha que aconteceu isso, assim? Eu acho que eu tava cansada de me sentir mal. Cansada de parar de viver a minha vida feliz. E ficar só pensando, assim, coisas negativas sobre o meu corpo, sobre minha cara, sobre mim mesma. E eu tava cansada de me comparar com outras mulheres, tipo...
Eu não lembro exatamente, assim, mas com certeza eu olhei pra ti quando eu tinha 16 anos e falar, por que eu não sou que nem a Natália, sabe? E eu pensando, porque eu não era magra que nem você. É muito louco. Então, hoje em dia eu me aceito muito mais. Tipo, eu tô super feliz de sair com a minha cara com olheira, sem maquiagem nenhuma. Tô super feliz de, tipo, de usar meu cabelo natural, sei lá. Mas isso que é legal, você, talvez, porque a imagem, talvez, das pessoas de que o bonito da Luma é aquela perfeição, talvez pra você, o bonito pra você é você mesma. Você também fica linda de maquiagem, mas você tá sempre tão tranquila, relaxadinha, assim. Agora, você... né? Hoje em dia. Mas, Há 3 assim, anos eu acho atrás, lindo isso. Eu não sairia de casa sem maquiagem 3 anos Sério? atrás. Não sairia. Não, Dormia com maquiagem, às vezes. Uau. Por isso que é importante a gente não julgar as pessoas, né? Porque muita gente, tô falando sério, muita gente já veio pra mim e fala assim, gente, mas a Luma não tem problema de autoestima, aquela mulher linda nunca tem problema com nada, não sei o quê, bababá. Então, assim, é o que eu te falei, eles falam, a Natália tudo bem, a Natália que hoje também faz 1000 trabalhos, tá super bem, tá super linda, mas tá aqui porque ela teve um transtorno, ela pode falar do transtorno, eu tô aqui pra falar que engordei do meu negócio. E aí, entendeu? Mas também você tem história e também é válido e é importante a sua voz. Não, eu acho que também tem essa ideia de que uma pessoa, uma mulher, né, que tá dentro do padrão, e eu estive dentro do padrão, e foi a época mais infeliz da minha vida. A mensagem aqui é que estar dentro do padrão não te faz feliz. Você pode ser feliz dentro do padrão, mas entrar no padrão porque você está se sentindo pressionada para entrar no padrão não vai te fazer feliz e provavelmente vai te fazer infeliz. Porque foi o que aconteceu comigo. Tô arrepiada, gente. Nossa, eu acho isso muito lamento, importante. Tipo, eu me sinto tão, assim, dá uma angústia, sabe que tu passou por tudo isso. Assim, pra estar num padrão que nunca é suficiente, assim. Ainda mais no mundo da moda, nunca é suficiente. Nunca é suficiente. Um cliente meu falou, não faz muito tempo, que you don't look your best. Tipo, você não está no seu melhor. Você não está no seu melhor. Então qual é o melhor? Gente, qual melhor do que agora? Eu tô o mesmo de sempre, sabe? Eu sempre tô no meu melhor. Eu sempre tô feliz. Então eu sempre tô no meu melhor. E pra que falar isso, né? Em vez de falar valor, simplesmente, sabe? falar assim, olha, não, a gente tá procurando outra coisa agora, enfim, né? Mas é a questão de falar, não, você não está boa o suficiente pra gente agora. Vai falar de autoestima, tem que falar de comparação, porque acho que no momento que a gente para de se comparar, a gente naturalmente se ama, né? Você sente que aconteceu isso na sua vida, assim, tipo, alguma mudança que você teve? Quando eu parei de me comparar, com certeza. Nossa, eu fui muito mais feliz, assim, eu me sentia livre, porque eu não tenho que ser que nem você, eu não tenho que ser que nem você, eu posso ser eu. Sim, é uma então uma liberdade de poder ser grande, você mesma, então, né? Mas então, isso, eu acho que o mais louco é que imaginar que talvez, não sei, mas provavelmente, muitas meninas queiram ser que nem você, então pra elas é muito importante ouvir você falar que elas são lindas. Que elas são lindas. Porque você, quando sua autoestima estava baixa, você teve namorados abusivos. Sim. E agora que você tá numa fase boa, você tem um namorado que te apoia, que é parceiro, que é legal, que você conta um monte de coisa que eu falo, puta, o cara é parceiro mesmo. Além de ser lindo, tá? Vamos só conversar. Um gatinho. Mas ele é lindo por dentro, assim. Que é lindo por dentro. E você acha que isso teve a ver com o fato de você conhecer ele já com a sua autoestima melhor? A gente já se conhecia por muito tempo e a gente já era muito parceiro, assim, sabe? Tipo, e eu acho que melhorou, assim, eu acho que fez mais sentido, assim, que eu tava melhor na minha vida e daí eu conheci, aí eu tava pronta pra estar com alguém que tava... bem. Porque ele já era desse jeito, sabe, assim, então eu tava pronta pra estar com alguém desse jeito e acho que juntos a gente entende o mundo melhor, assim. Tem que estar com alguém que te coloque pra cima, né? E que deixe você ser você. O que você gosta de fazer. Super importante. Isso é muito importante. Eu acho que a partir do momento que você melhora a sua autoestima, você começa a cortar da sua vida tudo que é abusivo, né? E, inclusive, o abuso que você faz com você mesmo. Preciso falar uma coisa, como Natália do passado, a Natália do presente também, mas principalmente a Natália do passado, sofrendo de transtorno alimentar, obrigada pelo que você falou, em nome de outras meninas que, tipo, estão passando por o que eu passei. Tipo, faz a diferença. E obrigada. Todas juntas fazendo a diferença. E com isso nós falamos. Adeus. Adeus. Adeus não, né? Até logo. Até mais. Agora pede, por favor, aí pro pessoal inscrever, fazer os likes. Vai que o dia é seu hoje. Se você gosta... Se você gosta de coxinha, dá like. Se você gosta de pão de queijo, se inscreva no canal. Se você gosta da gente, dá um like aí também.